O que há de novo no mundo da ciência, da tecnologia e do empreendedorismo, você fica sabendo aqui. Rádio Inovação, um programa do Orion Parque Tecnológico em parceria com a Imagem TV e a UDESC FM Lages. Olá, tudo bem? Sou Pablo Gomes, jornalista do Orion Parque Tecnológico. Estamos no estúdio da Imagem TV, localizado dentro do Centro de Inovação de Lages. Estamos iniciando neste momento um novo produto, um novo programa do Orion Parque chamado Rádio Inovação. É uma parceria entre o Orion Parque Tecnológico, a Imagem TV e a Rádio UDESC FM Lages, que fica localizada dentro do Centro de Ciências Agroveterinárias. É um programa no qual a gente vai falar sobre as ações, sobre os produtos e serviços do Orion, mas também vamos falar de ciência, de tecnologia, de empreendedorismo. É um espaço também para que as empresas vinculadas ao Orion Parque possam também falar sobre o seu know-how, sobre a sua produção científica, sobre aquilo que é gerado independente do setor em que a empresa atua. A gente agradece desde já ao Instituto Orion, à direção do Orion, pela parceria, pelo apoio. Agradecemos ao Miller, nosso amigo da Imagem TV, pela parceria. Agradecemos também ao professor André Thaler, diretor-geral do Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV da UDESC, o Wagner, a Tati, o Titi, os companheiros lá da rádio UDESC FM. Nosso programa será exibido sempre aos sábados, às 8 horas da manhã, na UDESC FM. Você pode ouvir pelo site da UDESC e também pela FM ali no rádio do seu carro, na sua casa, 106.9 FM. E também em formato de vídeo. Este conteúdo ficará disponível no nosso canal do YouTube, no Orion Park, nas redes sociais. E as empresas podem utilizar, obviamente, da maneira como for melhor para cada um. E para a gente abrir essa nossa história, nada melhor que convidar o nosso amigo, o Clayton Camargo de Souza, ele que é o diretor executivo do Orion Parque Tecnológico. Ninguém melhor que ele para falar sobre o Orion. Ele está aqui desde quando o Orion ainda não era Orion, quando nem existia. Provavelmente é o colaborador mais antigo aí do Orion. E está aqui todo dia batendo cabeça, participando de reuniões, correndo para lá e para cá, para tentar consolidar cada vez mais a nossa entidade. Clayton, obrigado pela tua presença, obrigado pelo apoio. Momento bacana, né, que a gente está vivendo agora aí, esse novo produto do Orion em parceria com a Imagem TV e com a UDESC FM, né? Eu que agradeço, Pablo. Primeiro, né, muito obrigado aí por a iniciativa e por todo esse projeto que gira em torno desses 10 anos aí do Orion, né? Acho que é muito gratificante a gente ver, depois de uma caminhada de uma década, a gente vê que pessoas foram impactadas por o desenvolvimento desse grandioso projeto que é o Orion Parque Tecnológico, que agrega uma série de coisas, o nosso centro de inovação. Então é muito gratificante. Acho que quero reforçar aí os teus agradecimentos aí a todos os parceiros que estão fazendo com que esse momento aconteça, né? E acho que essa oportunidade de a gente contar e falar um pouquinho do Orion, ela é sempre muito bem-vinda tanto para a nossa comunidade, para quem já está dentro do meio da inovação, para quem ainda não está, para as pessoas cada vez mais entenderem um pouquinho do que é o Orion. Clayton, tudo começou 20 anos atrás, quando alguns visionários aqui de Lages foram para Califórnia, foram para Catalunha, rodaram o país, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, em busca de cases de sucesso para buscar inspiração para trazer para Lages. Eis que no dia 24 de junho de 2016 o Orion Park abriu oficialmente suas portas, foi inaugurado. Ainda não se sabia exatamente o que e como as coisas iriam acontecer, mas é fato que estamos chegando à primeira década de uma história consolidada que serve de exemplo. Afinal de contas, já são 24 centros de inovação em todo o estado. Isso vai crescer, né? Daqui a 10 anos talvez seja o dobro ou mais, não sabemos até onde vai chegar
esse movimento que cresce tão rápido. Mas o que é um centro de inovação? As pessoas precisam saber o que é um centro de inovação, que tipo de produto, serviço, que tipo de ciência se produz em um prédio como o nosso aqui. O que a gente pode explicar? Pablo, acho que a gente tem várias formas de explicar o que é um centro de inovação, né? Se a gente for muito mais bibliográfico, se a gente for pegar na teoria, porque quando a gente começou o projeto aqui, a gente tinha poucas referências operacionais do que é um centro de inovação, né? A gente tinha muitas intenções, o estado de Santa Catarina tinha muitas intenções nesse grande projeto da rede de centros de inovação, né? Mas existiam poucas experiências. Então, um centro de inovação, na sua teoria, ele é um habitat de inovação, um local que agrega uma série de serviços que ajudam a desenvolver um ecossistema de inovação. Uma incubadora, um coworking, né? Então, ele é um ponto de agregação. Mas isso é muito teórico, muito físico, né? E talvez no início do projeto, dos centros de inovação aqui no nosso estado, e é importante as pessoas que estão nos ouvindo saber que isso é inédito ainda no Brasil, né? Santa Catarina foi pioneira a nível nacional em criar uma rede de centros de inovação. E Lages é o primeiro que entrou em operação nesse cenário. No Brasil. No Brasil, né? Nesse cenário de uma rede de centros e tudo mais. Já existiam locais que poderiam se intitular centros de inovação, mas isso que eu vou falar agora talvez é o que a gente descobriu ao longo do tempo, que é de fato o que é um centro de inovação. Então, na teoria, o centro de inovação ele é uma estrutura física. Um lugar como o centro de inovação aqui do Orion, né, que fica aqui dentro do Orion Park, um prédio que dentro dele tem uma série de serviços para que isso fique concentrado e a gente tenha um lugar de referência desse ecossistema de inovação. Na prática é isso. Na teoria é isso. Na prática é um pouco mais. Porque a gente tem uma série de desafios que justificam existir um centro de inovação. E esse foi o grande motivador de criar os centros de inovação em Santa Catarina. Por quê? O papel do centro de inovação é olhar e ajudar o desenvolvimento socioeconômico da região onde ele está através da inovação. E aí, nisso, ele precisa ter uma série de serviços, como a incubadora, como programas, ações, eventos, que vão ajudar a desenvolver pessoas, desenvolver a comunidade, desenvolver a academia, desenvolver o poder público, né, as ações públicas e desenvolver as startups, que é o resultado direto desse ecossistema. Então, o papel do centro de inovação vai muito além de ser um prédio. Vai muito além de ser uma estrutura física que tem que rodar uma incubadora, que tem que ter um coworking, que tem que realizar uns eventos. Não, é esse olhar para o desenvolvimento através da inovação. Porque ele é um centro, ele é uma referência e ele tem esse papel de monitorar isso para ajudar a desenvolver. Ele não é responsável por fazer sozinho, mas ele tem esse papel de olhar, monitorar e articular todos esses atores que estão em torno desse ecossistema de inovação para acelerar esse desenvolvimento. Base na inovação, desenvolvendo novos negócios, desenvolvendo novos produtos, desenvolvendo novas tecnologias, usando tecnologias existentes para resolver problemas. Esse é o grande papel do centro de inovação. Então eu podia ser muito prático aqui, chegar a Pablo e dizer assim, Pablo, o centro de inovação é um local de referência que agrega startup, tem uma incubadora, tem coworking, né? tem estrutura para eventos, mas não é isso. Não é isso, vai muito além. Então, a gente não consegue mais olhar para a bibliografia. Porque se a gente pegar hoje cada um dos centros de inovação que já estão consolidados no estado, Lages, Blumenau, Joaçaba, Chapecó, né, Tubarão, Florianópolis, Joinville, todos eles vão te dizer algo nesse propósito que eu acabei de relatar para ti.
Porque vai muito além de gerir um prédio, de gerir esses programas e ações. É esse olhar para o desenvolvimento baseado na inovação da região onde ele está instalado, onde ele atua. Viu, Clayton? E nesse acompanhamento a essas empresas, por exemplo, aqui dentro do Parque Tecnológico, a gente tem empresas como a NDD, por exemplo, que é uma potência internacional já, né? Já ultrapassou os limites do Brasil, está extremamente consolidado. Por outro lado, a gente tem empresas aqui dentro que estão iniciando, empresas de um funcionário só. O Luciano, da Raízes 3D, por exemplo, ele trabalha sozinho, começou agora. E ambas recebem a mesma atenção, né? Como é que funciona o acompanhamento de uma empresa aqui? Seja o Luciano que trabalha sozinho, seja a NDD com suas dezenas de funcionários. Bom, vamos lá. Então aí a gente entra muito no papel de uma função que um centro de inovação faz, que é uma das mais importantes, que é esse acompanhamento das empresas em um processo de maturidade, né? As empresas novas, o centro de inovação ele tem que desenvolver uma série de coisas, ele ajuda a desenvolver uma série de coisas no ecossistema. A gente sempre vai precisar motivar e ter oportunidade que pessoas que têm ideias inovadoras, que resolvem problemas reais, possam pensar em negócio e ter um apoio para começar a desenvolver. Então, essa boca de funil a gente tem que atender. E aqui a gente tem que atender muito, porque aqui não tem expertise, aqui a pessoa não conhece de negócio, ele não conhece muitas vezes, ele sabe tecnicamente como desenvolver uma tecnologia ou utilizar aquela tecnologia para resolver um problema, mas ele não sabe como fazer isso virar dinheiro. E o papel que a gente tem, porque no final das contas, o resultado, se deu certo, se deu errado, né, vai ser empresa que nasce, cresce e ganha dinheiro. A gente não pode ser hipócrita de dizer, não, estamos fazendo tudo para todo mundo ficar feliz, se não ganhar dinheiro tá tudo bem. Não, a gente quer que todo mundo ganhe dinheiro, que todo mundo fature, porque é isso que vai impactar e motivar com que esse ciclo da inovação dentro do território. Porque as pessoas que ganham dinheiro, as empresas que vão ganhar dinheiro, elas vão retribuir para o ecossistema, vão contratar pessoas, vão evoluir, elas ajudam a atingir aquele objetivo que eu falei do desenvolvimento socioeconômico, porque elas precisam faturar. Elas faturam, contratam pessoas, capacitam mais pessoas ficam capacitadas dentro do território, mais pessoas entendem de tecnologia, de inovação, mais pessoas começam a ter ideias, mais pessoas começam a resolver problemas com essas ideias, mais pessoas criam negócio. E é um ciclo vicioso. E tem que ser um ciclo vicioso. Então, o nosso olhar tem que ser sempre nós temos que dar atenção para quem quer empreender, quem tem uma ideia inovadora. Então, a gente tem que ter muito foco aqui. E para isso a gente tem pré-incubação, né? Programas de pré-incubação, a gente tem a própria incubadora, tem a trilha de acompanhamento do Orion, que aí o cara ele entra pro Orion e ele é 5 anos acompanhado. Esse é um deadline que a gente tem para que essa pessoa ela possa ser acompanhada durante 5 anos para ajudar a desenvolver esse negócio. Aquela ideia se transformar em um negócio rentável. Porque startup, ela só é uma startup se ela crescer rápido. Se ela não cresce rápido, ela é só mais uma empresinha. E aí é isso que a gente busca num centro de inovação através de uma incubadora, de um processo de acompanhamento, é essa aceleração para que essas startups elas girem rápido, né? Então, a atenção de acompanhamento das empresas é neste período aqui. A gente tem que botar força aqui, na boca de funil, para que mais pessoas tenham ideias e apliquem essas ideias para desenvolver novos negócios e a gente ajude a desenvolver negócios aqui. Por quê? Porque aqui é onde vai impactar o ecossistema. É aqui onde as empresas vão faturar, é aqui onde vai ajudar a desenvolver socioeconomicamente a região, é aqui onde vai gerar novas startups e aqui é onde a gente garante um ciclo vicioso, né, desse ecossistema, que a gente chama de ciclo virtuoso, na verdade. Uma NDD é uma empresa madura hoje. Essa jornada, ela já passou. Então, a nossa atenção, ela não é para a NDD. A NDD, ela já tem muito mais a contribuir para com o ecossistema do que ela
usufruir dos recursos que um centro de inovação tem. Porque os recursos são para o desenvolvimento. Ela já é uma empresa consolidada e ela atua dentro desse território, ela está dentro do parque tecnológico, é uma empresa vinculada ao Orion, mas a gente não vai botar o mesmo esforço que coloca na Raízes 3D, na NDD, porque ela não precisa, porque ela já ganhou maturidade. Nós precisamos, nessa fase aqui, ajudar que essas empresas virem novas NDDs. Perfeito. Clayton, e para encerrar, que o tempo passa rápido e ele é curto, as empresas vinculadas ao Orion, elas têm um faturamento fantástico, né? Números que foram obtidos por você junto à Prefeitura de Lages mostram que por ano o faturamento ultrapassa a casa de 200 milhões de reais. Isso, para quem nos ouve e nos assiste ter uma ideia, significa algo em torno de 20% de um orçamento da Prefeitura de Lages por ano inteiro. O orçamento da Prefeitura é algo em torno de 1 bilhão, então se equivale a 20% do orçamento. Só em ISS, que é o Imposto sobre Serviços, essas empresas vinculadas ao Orion, a gente está falando de algo em torno de 50 empresas, elas geram em torno de 5 milhões e meio de reais em ISS, que corresponde a um mês inteiro de arrecadação do município de Lages. Ou seja, eu fiz esses parâmetros para o pessoal ter uma noção da grandeza. Mediante isso, é incontestável que um centro de inovação promove, além de tudo isso que você falou, mas de fato o desenvolvimento econômico, né? Porque tudo isso que gera aqui vai refletir no posto de combustível, no restaurante, no supermercado, no comércio, no lazer, no turismo, em tudo, impacta diretamente na vida das pessoas, especialmente de comunidades pequenas. E hoje já são 24 centros de inovação em Santa Catarina. Dá para mensurar o tamanho da contribuição que um centro de inovação causa dentro de uma comunidade? Primeiro assim, né, Pablo? Acho que o objetivo de uma política de Estado, e a gente não está falando de política de governo, a gente está falando de política de Estado, de um planejamento, de você ter centros de inovação, é para atingir isso, né? Para melhorar, aumentar a arrecadação e melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem dentro desse Estado, né? Como eu falei, o centro de inovação ele tem esse olhar para o desenvolvimento socioeconômico. Quando a gente fala de faturamento e as empresas elas faturaram um quantitativo como o Orion hoje representa, né? A gente fala de 200 milhões, mas é 200 milhões que essas empresas faturaram. Será que existiria esse faturamento se não existisse um centro de inovação? Será que era um mês a menos de ISS que o município teria de receita para gastar com a população? Então, para mim, esses números eles são incontestáveis, né? Porque eles são dados que comprovam indiscutivelmente que dá retorno. Vamos fazer uma lógica de Prefeitura de Lages hoje, né? Prefeitura de Lages hoje investe. Vamos lá, vamos falar de investimento, né? Vamos falar de investimento, porque é investimento. Investe 500 mil ano no Orion e consegue receber de volta nesse ciclo inteiro 5 milhões. Estamos arredondando números aqui, sim, né? Exato. 5 milhões. Vale a pena? É uma resposta óbvia, né? É um investimento que te dá 10 vezes o retorno. Em um ano. Então, então assim, é indiscutível. É indiscutível. Esse prédio, o Centro de Inovação de Lages, na época ele custou 6 milhões a obra. Cara, um ano de arrecadação devolve o banco. Tu entende? Então assim, o quanto hoje Lages já ganhou, a região já ganhou com o Centro de Inovação. Mas a questão ainda é só o começo. O Centro de Inovação, o Orion Park, ele tem um potencial cada vez maior de desenvolvimento porque tem espaço para crescer. A gente ainda tem muita imaturidade nos nossos potenciais de negócio, porque a gente são poucas empresas ainda. Quando a gente tiver 10, 20 NDDs dentro do território, é outro território. É outra realidade, é outra cidade, é outra região. Então, o que a gente trabalha hoje é para que a gente possa chegar num cenário como esse. Mas a gente não fala só de Lages, né? A gente tem que pensar em inovação
em São Joaquim, em Otacílio Costa, né, em Correia Pinto, em Capão Alto. Por quê? Porque lá também tem pessoas com ideias inovadoras que podem desenvolver novos negócios, né? Então, a gente tem que expandir. A gente precisa expandir. Essa primeira década foi uma década de ativação, né? Eu gosto de usar o termo ativação. A gente ativou esse ambiente, esse ecossistema de inovação dentro de Lages e região. Ativamos. Nos consolidamos em 10 anos. Mostramos que isso aqui não era um elefante branco, né? Que o Orion não era um elefante branco, que o Centro de Inovação em Lages dava de rodar, funciona, roda é exemplo para o Estado e para o Brasil. Atingimos esse objetivo. Agora a gente precisa ampliar esses resultados que a gente tem nos próximos 10 anos. E a gente precisa chegar em toda a região, porque a nossa região tem muita potencialidade. A gente descobriu em 10 anos que a gente tem biotecnologia como um grande potencial de setorização e de inovação aqui na nossa região. Então acho que a gente vai falar muito disso nessa próxima década. Perfeito. Clayton Camargo Souza, diretor executivo do Orion Parque Tecnológico, muito obrigado pela tua presença. Ao longo do ano a gente vai ter o nosso programa Rádio Inovação aí nas redes sociais do Orion, na UDESC FM. Lembrando, né, Clayton, mais uma vez a gente está gravando esse programa no estúdio da Imagem TV, que fica dentro do Centro de Inovação de Lages. Uma qualidade, uma estrutura fantástica, muito legal. Já fica a sugestão para você que eventualmente quer gravar um produto, seu podcast, enfim, procura o Miller da Imagem TV, que com certeza você vai chegar aqui, você vai falar, o restante ele vai te entregar pronto com a melhor qualidade possível. É muito legal. E obrigado pela tua presença, Clayton. Eu que agradeço, Paulo. E assim, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Acho que a gente precisa comunicar cada vez mais para a comunidade o resultado que já se tem em torno do Orion. Iniciativas como essas fazem isso. Então, parabéns, obrigado aí, agradecendo quanto o Orion, né, em nome da equipe do Orion por essa iniciativa e também, né, a todos os parceiros. E o Miller sempre foi um parceirão nosso aí, né? E a Rádio Desk também tem sido um parceiro fantástico aí, que essa relação Orion-Desk cada vez mais consolidada. E aí, com a Rádio Inovação agora, a gente une esforços para falar de inovação dentro desse território. Perfeito. Toda semana no YouTube do Orion Park, todo sábado às 8 horas da manhã na UDESC FM Lages. Muito obrigado pela atenção e até a próxima edição do nosso Rádio Inovação. O que há de novo no mundo da ciência, da tecnologia e do empreendedorismo, você fica sabendo aqui. Rádio Inovação, um programa do Orion Parque Tecnológico em parceria com a Imagem TV e a UDESC FM Lages.